edição, para não chamar de censura, que ela escolheu. Os pedacinhos Os ali. pedacinhos que ela escolheu, para que eu, a partir dessa seleção, tivesse a opinião que os seus editores têm. Bom, isso de lado. Eu achei a peça do procurador frágil. Em quais pontos? No ponto da comprovação. Do mensalão em si? Do mensalão em si. Quer dizer, a inexistência de prova documental e a base das acusações eram testemunhas que eram corréus. Não sei, o julgamento não é nem puramente técnico, nem puramente político. Essas duas coisas vão funcionar. Não farsear justiça inteiramente, em hipótese nenhuma nesse julgamento. Porque o tribunal, independentemente da prova dos autos, se sente na obrigação de atender à opinião publicada, que pede uma punição. Vocês viram a reação de um grande jornal do Rio de Janeiro com o voto do ministro revisor aceitando a questão de ordem do advogado Arthur Mais Bastos. Estampou a fotografia dele como se for o inimigo da pátria. O senhor acha que são todos inocentes, então, nesse processo? Não? Qual é a culpa, Estou falando em prova. Estou falando em prova. Então, o senhor acha... houve mensalão? Não. Não houve mensalão. Então, o que aconteceu? Houve corrupção. Houve dinheiro. Houve lavagem. Público? Você acha que teve dinheiro público? Desvio de dinheiro público ou dinheiro de campanha? Dinheiro de campanha, dinheiro de operações financeiras para pagar dívidas de campanha, dinheiro de operações financeiras para pagar, fictícias para pagar, o que eu acompanhei, para pagar o Duda Mendonça. Né? Houve Caixa 2. Isso é confessado, eles não podem nem discutir. O Jefferson e o Delúbio afirmaram isso, não precisa nem de investigação. Mas se é crime eleitoral, a tática é essa, crime eleitoral, crime prescrito. É da defesa a obrigação de ter tática. Em 2002, na eleição de 2002, o Roberto Jefferson estava com vocês. Na chapa do Garotinho. PSB? PTB estava com o Garotinho? Não. Tava o vice, não era o Paulinho? Não. PTB, PCdoB, PSB? Não. O vice do Garotinho não era o Paulinho? Não, o vice Garotinho era o deputado federal do PSB, José Antônio Almeida, do Maranhão. Mas havia o bloquinho, PDT, PSB, não. PTdoB, Depois, PTB. Nesta legislatura, é que foi feito no início o bloco, que vocês insistiam em chamar de bloquinho, PSB, PTB. Se desfez. E PDT. A finalidade do bloco, vocês sabem qual é dar acesso às minorias, às comissões. Senão o partido não funciona. Por falar em bloco, o PSB vai fazer mesmo bloco com o PSD? Já vai funcionar nesse semestre agora? Eu só sei disso pela imprensa. A tradição do PSB é respeitar o critério da proporcionalidade. Isto é um atributo das minorias. As minorias inteligentes perseguem a proporcionalidade porque esta é a forma dela impedir o massacre das maiorias. Nós não temos por que romper isso, nós nunca rompemos. E o senhor acha que essa questão esse assunto vai voltar à pauta do partido? Voltar como? Isso não está na pauta do partido. Não está. Nós nunca discutimos isso. Com a confecção de um bloco, não? De bloco? Sim, não? Bloco, sim. Bom. Nós precisamos constituir bloco. Sim, fusão. Nós temos apenas 35 deputados e você sabe como isso limita a ação. Então vai sair o bloco e com quem? O nosso bloco ideal tem enfrentado dificuldades. Foi o bloco que nós sempre formamos com o PTB. O PDT era o nosso bloco. Nós começamos assim, com o Mas PDT, agora PDT vem aí e PRB. O PDT achou, num determinado momento, eu acho que ele hoje faz autocrítica, que nós íamos lançar a candidatura do Ciro Gomes e que o bloco só servia ao Ciro Gomes e saiu. Acho que foi um erro. E eu tenho a impressão que nós vamos recuperar a formação desse bloco. Quer dizer, o ideal nosso é ter um bloco forte, mas um bloco pela esquerda.
Amanhã tem uma reunião na Câmara, PMDB e PT, para ratificar o apoio à candidatura do Henrique Alves. PSB vai apoiar o Henrique ou o PSB vai se juntar com o PSD e apresentar uma segunda opção? Hoje, nesse exato momento em que eu estou falando, a política do PSB é respeitar o princípio da proporcionalidade, que nós respeitamos no Senado e que nós temos sempre respeitado na Câmara. E no Senado, vai se apoiar o candidato do PMDB, seja ele quem for? Seja ele quem for, é meio forçado, né? Mas, em princípio, nós vamos apoiar o candidato do partido majoritário. E se for Renan Calheiros, que é o nome que está aí posto? É o nome que está posto e, do mesmo ponto, deposto. Disse que está havendo um acordo para ele não ser candidato a presidente do Senado e ser candidato a governador de Alagoas. Sim, Edson Lobão seria o nome mais palatável? Eu acho que sim. Também já se ouve que, eu já ouvi de muitos PMDBistas dizendo o seguinte, olha, Edson Lobão seria um excelente presidente do Senado, mas se chegar aqui imposto pela presidente Dilma Rousseff, com ela dizendo, este é o meu candidato, aí o partido não quer. A nossa posição é a mesma. Nós não vamos escolher o candidato do PMDB. Nós vamos discutir e se o com o PMDB apresentar Renan Nós Calheiros? vamos discutir com o PMDB qual é a nossa participação na mesa e nas comissões, com o PMDB. Ele que escolhe o candidato. Eu, em princípio, não vejo veto ao Renan. O senhor citou aí o Ciro Gomes. Como está o Ciro Gomes do partido hoje? Ele está brigado com o Eduardo Campos ou não? Mas ele foi escanteado. Aqui tem até uma pergunta no Twitter se ele... O senhor soltou um riso aí, eu queria entender. Se ele apoia essa decisão do partido em seguir Dilma Rousseff em 2014. Essa não é a decisão do partido, é a opinião minha, a que eu dei. E é também a dele. O Ciro tem dito isso em inumeráveis entrevistas, inclusive a última, naquele suplemento do Valor que circula na sexta-feira. A mesa com valor. Mas daí o senhor acha que, então, o partido, em 2014, como já foi dito aqui, ele segue mesmo... Com os dados de hoje, o Partido Socialista Brasileiro não tem nenhuma razão para não apoiar a reeleição da presidente Dilma Rousseff. Quais são os planos do Ciro? O Ciro conversa com vocês, que ele pretende fazer? Porque ele deu uma sumida do cenário político depois do episódio da eleição de 2010, né? Está trabalhando, mas não fala se vai ser candidato a alguma coisa. Ele não pode ser candidato a não ser presidente da República por causa da lei das inelegibilidades. Ele não pode suceder o Cid. Por causa do irmão governador. Do irmão governador. Eu vou dizer isso aqui porque eu já disse a ele. Eu acho que ele cometeu 2 erros. Ter levado, em 2010, o título dele para São Paulo. Segundo, ter levado agora o título dele para o Ceará. Mas ele levou para São Paulo, foi a pedido do presidente Lula, como se especulou na época? Foi pressionado pelo Lula. Fui pressionado. Houve uma divisão do partido, havia setores que achavam que ele devia transferir o título. Eu vou revelar mais ou menos. Havia um sentimento de parte do partido, um sentimento do qual eu jamais partilhei. Isso foi no início da candidatura Dilma, de que a candidatura Dilma não se sustentaria. Então, que ia chegar um momento em que o Lula, sem outra alternativa, iria buscar o Ciro. Então, o Ciro acreditava nisso. O Ciro acreditava nisso. E o Cid também acreditava nisso. Aí ele mudou o título para São Paulo. Então mudou o título para São Paulo. Para dizer para o Lula, porque fiz o que você queria, agora me apoie. Porque nós queríamos que ele fosse candidato a governador. Aí tinha um grupo que dizia que você, candidato a presidente da República, transfere seu título para São Paulo, você está dizendo que está disputando as 2 candidaturas, quem está disputando as 2 candidaturas no mesmo pleito não está disputando nenhuma. Isso enfraquece o seu pleito pela presidência da República. Isso foi dito, foi pensado. Mas se dizia também, não, que é o argumento do Lula, que ele repete nessa entrevista no Valor. Você, com título de São Paulo, pode ser candidato a presidente da República a qualquer momento. Não impediria. O fato é que ele terminou não sendo candidato nem a presidente da República, nem a governador. Parece que para a Câmara também não volta, porque ele estava muito decepcionado com a atividade parlamentar. Com essa Câmara como um todo. Com essa Câmara que nós elegemos.
nós 4 aqui, os telespectadores. Mas Brasília é pequenininha. Eu preciso fazer assim, autocrítica sobre isso. Verdade. É uma crítica que eu estou fazendo. Eu não vou fazer comercial do artigo meu, não. Mas é uma crítica. Aproveitando. Tem um artigo meu que está saindo na Carta Capital Online, em que eu discuto o mensalão e faço graves críticas à imprensa. Mas não existe o toma lá da cá no Congresso? Filho, deixa eu falar o que eu queria dizer. Está se discutindo tudo no mensalão. Só não se discute as questões estruturais que favorecem a crise endêmica da corrupção. Se nós colocarmos todos os indiciados, os acusados na cadeia por 30 anos, isso não alterará a estrutura corrupta do Estado brasileiro. Então, precisamos discutir isto, um sistema eleitoral que é baseado em custos astronômicos do processo eleitoral. Mas toda vez que se tentou empreender uma reforma política, o Congresso não consegue fazer valer uma proposta. Por que agora vai sair? Porque não sei se agora vai sair. Eu sei que agora nós deveríamos estar fazendo essa discussão. E por que não estão? A imprensa e os partidos. Por que não? Porque não querem. Vamos voltar nesse assunto. Os partidos, então, não querem. Não querem. Vamos voltar nesse assunto no último bloco. Vou pedir o intervalo, pedir licença aos senhores e ao telespectador. Hoje recebendo o Roberto Amaral, vice-presidente do PSB, aqui na Tribuna Independente, direto de Brasília. Comigo à mesa os meus colegas Paulo de Tarso Lira, Denise Rotemburgo e, claro, você, telespectador. Eu gostaria de mandar um abraço aqui da bancada para a Anida Mazini, lá do Rio de Janeiro, a Margarida Yolanda Muglia, lá de Minas, o Fernando Câmara do Rio, o Luiz Fernando Pezão, vice-governador do Rio de Janeiro, o Weber Castro aqui de Brasília, a Ana Vasconcelos, lá de Minas Gerais, São Francisco do Glória, e o deputado Hugo Leal, lá do Rio de Janeiro. Voltamos já. Esse pessoal... Voltamos com o Tribuna Independente, esse é o nosso último bloco. Hoje o programa é feito de Brasília, estamos em rede. Eu quero agradecer a todos que mandaram suas perguntas e manifestações. Nosso convidado é Roberto Amaral, vice-presidente do PSB. Queria deixar um abraço aqui da bancada também para o Abílio de Rio Preto, São José do Rio Preto, em São Paulo. O Joilson Antônio Cardoso, lá do Rio de Janeiro, pergunta para o senhor, como o PSB pretende conciliar o seu programa socialista com as contradições da disputa eleitoral? Ele deve estar falando assim dessa visão não mais ideológica que os partidos têm hoje, até nas coligações. Joilson, já me referi a isso. É o que eu entendi. Já me referi a isso. Isso é uma contradição. Não é uma contradição, é um desafio. Entre a necessidade de manter o seu programa, a sua linha, e a realidade objetiva. Ou o partido tem compromisso com a realidade objetiva, ou ele não é feito no espaço, ele não é feito nas nuvens. Ele é feito na realidade concreta, na realidade com que nós convivemos. Tanto é que o PSB agora está afiliando empresários, né, como o Júnior, do Friboi. Ele vai ser candidato ao governo de Goiás? Deve ser. Ou seja, então os meios de produção agora devem ser privados mesmo na concepção do partido, não? Um dos grandes avanços do tempo em que se falava ainda no avanço da democracia e dos partidos comunistas democratas da Europa, o maior partido do Ocidente, o PCI, fez aliança com empresários. Utopia para a oposição? Hein? Utopia só para tempos de oposição? Não, utopia é para a vida inteira. Agora, a utopia não pode ser tratada eternamente como utopia, porque ela vira sonho. Você tem que sonhar, mas não pode morar no sonho. Se você mora no sonho, você fica psicótico. Tem uma pergunta aqui, quando o senhor fez várias referências ao mensalão, e aqui Emilson Costa faz o seguinte comentário: os mensaleiros são honestos, coitados, foram induzidos a roubar pelo inadequado sistema eleitoral. São vítimas, então? Não sei, ele deve fazer essa pergunta a qualquer outra pessoa, menos a mim, porque isso tem nada a ver com o que eu disse. É? Tem nada a ver com o que eu disse. Mas o senhor falou que a culpa do Eu não falei que é culpa. Eleitoral. Eu disse
que há uma crise da democracia representativa deste país. O alto custo das eleições, que não, prenda todo, o que eu disse, pode prender todo mundo, mas não muda as estruturas. É como, Ou seja, a estrutura existe aí, teremos sempre escândalos com a estrutura que está aí. Se nós não mudarmos isto, quem é que financia a campanha? O empresariado. Logo, ele quer alguma coisa em troca. Claro! Enquanto isso não for rompido... Ao PSB, eles pedem o quê quando financiam as campanhas? Não sei, que eu nunca fui candidato. Mas o senhor acompanha o dirigente. partido. Claro. O que eles pedem, geralmente? Não sei, Uma facilidade eu ali no Congresso, alguma coisa assim? Facilidade no Congresso, um partido de 35 parlamentares, o que é que pode ter? E os governos estaduais? O que é que o Olha, PSB governa? A experiência Governa os grandes estados, principalmente do Nordeste. A experiência que nós tivemos na administração é que até agora nenhum escândalo, incluindo o mensalão sobre o qual você me perguntava, atingiu o PSB. Nós temos 6 governos, deixa eu falar isso que eu tenho orgulho. Temos 6 governos estaduais, 3 prefeituras de capitais, para não falar as outras, 3 capitais, 2 cidades, 4 prefeituras, mas 2 cidades importantíssimas e nenhum escândalo. Ao contrário, o Márcio Lacerda foi considerado o melhor prefeito da cidade e o Luciano Dulce, em Curitiba, o segundo lugar. Mas até 2013 o PT ostentava esse título também, né? Não sei porque perdeu. Eu sei que nós temos esse título. E é muito difícil. O voto da ministra Ana Reis no TCU em favor das empresas de Marcos Valério, dizendo que não houve desvio. Olha, a sua pergunta envolve uma das maiores distorções, minha querida amiga. Primeiro, não foi voto dela. Foi voto unânime do plenário. Por que só se fala no nome dela? Porque o relatório foi dela. O relatório foi dela. A ministra foi relatora que 11. puxa, né? Não, se os mensaleiros forem condenados, vão ser condenados pelo relatório Joaquim Barbosa. Não. E pela peça do Gurgel. Não, você vai ser condenado pelo relatório dele, vai ser condenado pelas provas dos autos, vai ser condenado pela denúncia do procurador, vai ser condenado pela pressão da imprensa. A responsabilidade é diluída. Por que a responsabilidade desse volta dela? E não dos outros que estavam lá? Então a revisão do processo agora é uma injustiça contra ela? Que o TCU vai analisar de novo o processo. Não sei qual a causa. Agora, o TCU, como todos nós sabemos, menos a população que não é informada disso, não é uma casa judicante. Presidente... Só um minutinho para esclarecer isso. Não é uma casa judicante. É simples, o Tribunal de Contas é simplesmente um assessor do Congresso Nacional. É um auxiliar. Isso não pode influir em nada o Supremo. O Supremo não tem que considerar decisão nenhuma de Tribunal de Contas. O Supremo é Supremo. O senhor citou muito bem que o PSB, com 6 governos, com grandes prefeituras, não tem escândalo, não tem mancha que macule a imagem do partido na questão da corrupção. Mas vou fazer o papel de jornalista aqui, como sou. Há 2 casos recentes que colocam, e 2 questões pontuais, colocam o PSB sob suspeição nesses 2 pontos. A mãe do governador de Pernambuco, Eduardo Campos, ser eleita com a